Olá, então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre as classificações das redes de computadores, tá? Nosso, na aula passada a gente discutiu um pouquinho o que são redes, por que elas existem, como elas avançaram nos últimos anos, como chegaram a ter a popularidade que a gente tem hoje, discutimos um pouquinho a questão de velocidade, de provedor, de como testar sua velocidade. Depois, no final, eu deixei aquela dica de como alterar o servidor DNS para ter algumas vantagens, né? E daí, para hoje, nós chegamos nas classificações. Qual é a ideia, pessoal? Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Então, qual é a ideia? As redes de computadores, elas têm uma classificação para nos ajudar em algumas decisões, principalmente, tá? Tipo de equipamento necessário, é, quantidade de conexões, alguma questão de configuração, de gerenciamento, tudo pode ser facilitado na hora de você adquirir, na hora de você buscar, na hora de você decidir, se você tiver um pouquinho de entendimento de qual é a classificação da rede que você vai trabalhar e como ela funciona, tá? Então, a principal classificação, a classificação tradicional de redes, ela divide as redes pelo alcance, tá? E cria três classificações básicas. Deixa eu pôr para apresentar um quadro branco para vocês aqui, só para mim conseguir desenhar um pouquinho. Então, olha só. Essas três classificações são basicamente a rede LAN, L-A-N, a rede MAN e a rede WAN. Tá? Rede LAN, MAN e WAN. Essa é a classificação clássica das redes. E ela leva em consideração somente o alcance que essa rede tem. Tá? Então, a LAN é a Local Area Network. Basicamente, ela é uma rede de área local, tá? Ou de alcance local. Isso quer dizer que ela tem um alcance bem limitado. Normalmente dentro de uma casa, ou de um prédio, ou de uma empresa, tá? Desde que seja algo não separado fisicamente, digamos assim. Tá? Então, o nosso campus, por exemplo, é uma rede LAN, mesmo tendo 3 prédios lá dentro, 3, 4 prédios. Então, são redes locais, são as redes de alcance curto. Normalmente, essas redes, elas possuem uma quantidade de conexões um pouquinho limitada, tá? Uma quantidade de computadores ou de dispositivos funcionando na rede um pouquinho limitada. 5, 10, 12, 15, depende do local. Lá no nosso campus, como é um campus, né, nós temos os 2 laboratórios, temos os computadores dos professores, do administrativo, temos a Wi-Fi para os alunos, nós temos aí sei lá, uns 100 computadores na rede, e mais 200, 300 conexões de alunos no dia a dia, tá? Então já não é uma rede extremamente pequena, porque nós temos uma quantidade, uma densidade de conexões um pouquinho maior, mas levando em consideração o alcance, ela é uma rede local, tá? MAN, a rede MAN é uma rede de área metropolitana.
metropolitana. Metropolitan Area Network. Basicamente, o que esse Metropolitan quer dizer? Quer dizer que ela faz conexões entre dispositivos e entre redes diferentes dentro de uma mesma cidade, tá? Tendo aí um alcance um pouquinho maior. Se você tiver um campus de uma faculdade, por exemplo, muito grande, de uma universidade muito grande, poderia ser considerado uma Metropolitan Area Network a interligação entre todos esses prédios por ter uma distância grande entre eles. Tá? Então, por exemplo, lá em Ponta Grossa tem a UEPG tem entre os prédios mais distantes dentro do mesmo campus, deve ter aí uns 3, 4 quilômetros. Então, já é um pouquinho grande demais para a gente considerar uma LAN, tá? Mas esse não é o tradicional. O tradicional é interligar lugares diferentes dentro da mesma cidade ou dentro do mesmo ambiente metropolitano, tá? Professor, você falou dentro da mesma cidade. Aqui, se for União da Vitória e Porto União, não é a mesma cidade, não é nem o mesmo estado, então, não. É um alcance relativamente aí de uma cidade de distância, alguma coisa assim, tá? Basicamente, ela funciona, a visão tradicional da MAN é funcionar interligando prédios diferentes da mesma empresa, da mesma universidade, mas que não fiquem no mesmo local, tá? Então, imagina que aqui, em União, por exemplo, a gente tem, sei lá, agora acho que tem uns 4 superpão, 5, 1, 2, 3, 4 superpão. Então, tem 4 superpão. Se eles tiverem uma rede privada deles ligando esses 4 campos, esses 4 prédios, né, esses 4 supermercados, isso configura uma MAN. Seja essa MAN feita passando um cabo de fibra ótica pelos postes e chegando nos 4 superpão, seja eles tendo uma antena em algum dos morros e colocando uma antena em cada superpão para fazer essa interligação, ou seja, utilizando alguma solução de software, ou seja, interligando essa rede logicamente, mas utilizando um túnel na internet para fazer isso, para fazer uma ligação privada dentro da própria internet, tá? Então, a MAN basicamente é a interligação de prédios, de edifícios, de locais diferentes dentro de uma mesma cidade, tá? E já a WAN, Wide Area Network, tá? Rede de área ou de alcance amplo. Aqui o maior exemplo que nós temos é a internet, tá? São redes que extrapolam o alcance das MANs, que ligam muitos prédios que não necessariamente são do mesmo dono, que ligam cidades ou estados diferentes. Então, são as redes que têm um alcance muito maior, tá? Muito maior. Um exemplo muito bom é a internet, mas não é só a internet o exemplo. A gente pode ter empresas que tenham filiais em estados diferentes, e aí tem interligação entre eles, ou alguma coisa assim, que também classificaria-se como uma WAN, tá? O número de computadores é muito maior, muito maior. A gente está falando em algumas milhares de computadores normalmente. Lembrando em consideração que isso não é fixo, né? Assim como na MAN normalmente seria algumas centenas de computadores, talvez 1.000, 1.000 e poucos até, mas a MAN, a rede metropolitana, se eu tiver um computador em cada superpão, por exemplo, voltando, por exemplo, do superpão que eu dei, se eu tiver um computador em cada superpão, eu vou ter 4 computadores ligados num alcance um pouquinho maior, já se classificaria como MAN, tá? Então, essa classificação leva em consideração somente o alcance das redes. A wide é a mesma coisa, tá?
Normalmente são milhares de computadores, mas não necessariamente. Para classificar como wide, ela só precisa ter um alcance bem maior. Beleza? Entenderam qual é essa forma de classificação? E aí, tanto a MAN quanto a WAN, elas normalmente funcionam classificando, interligando redes menores, tá? Então, a Metropolitan, ela pode interligar 3, 4, 5 LANs diferentes. Então, cada Superpão, por exemplo, tem a sua LAN, a sua rede interna, e uma Metropolitan área poderia ser ser criada interligando essas 4 LANs, tá? A WAN é a mesma coisa. A gente tem LANs, vamos pegar o exemplo da internet. A gente tem LANs em várias empresas, em várias casas. E aí a gente tem as MANs, que poderiam ser as redes dos provedores locais. Tá? Então aqui na cidade, a TOC, a Ciabrasnet, a Famatel, os provedores locais que interligam essas LANs. E aí a wide area, a WAN, ela seria a conexão com a internet, que é o que interliga tudo isso aí numa rede só, gigante, tá? E aí, quando a gente fala dessas classificações da rede, a gente tem que levar em consideração também o tipo de equipamento que você vai utilizar, tá? Quando eu vou fazer uma LAN, beleza, eu posso utilizar somente equipamento sem fio, ou eu posso utilizar equipamento com fio, mas com um alcance um pouquinho mais limitado, mais diminuído. Eu preciso ter alguma qualidade no controle de acesso externo, né, tipo de um firewall, alguma coisa assim, mas eu não necessariamente preciso ter um servidor rodando, né, o controle de tráfego não precisa ser tão minucioso. Então eu tenho algumas questões para levar em consideração. A MAN, como você tem interligação de diversos prédios diferentes, você já tem um pouquinho de mais distância entre as pessoas e os computadores. Então, você necessita de uma camada de equipamentos um pouquinho maior para que tudo isso funcione em conjunto de uma forma boa, tá? Para evitar que a pessoa de um prédio invada o computador do outro só de sacanagem, para evitar que alguém mande imprimir na impressora lá da gerência um monte de palavrão, para evitar que, sabe, para evitar tipos digamos assim, de ataques ou de acessos que deveriam ser limitados de um prédio ou de um local para o outro, beleza? E na wide é a mesma coisa, tá? Eu tenho as conexões pequenas, as conexões locais, mas quando isso sai para o mundo externo, aí eu preciso ter uma garantia muito maior de que um cliente ou uma ponta não vai poder interferir na outra, porque como é tudo mais distante, eu tenho uma certa sensação de anônimo, que é o que existe muito na internet, né? O pessoal se sente muito tranquilo para criar Facebook falso, ou para tentar invadir o computador dos outros, ou de empresa e tal, porque é anônimo. Se fosse ligado, por exemplo, ao teu CPF, na hora de você contratar o teu provedor, você assinasse um termo dizendo que tudo vai ser logado e que se você fizer alguma cagada você vai ser responsabilizado, apesar que isso existe, né, se você cometer crime, você pode ser responsabilizado. Eu sempre digo que a questão da privacidade ou do anônimo na internet é inversamente proporcional ao tamanho da cagada que você faz, ou melhor, é proporcional ao tamanho da cagada que você faz. Se você fizer uma cagadinha, ninguém vai correr atrás, então você não vai ter a possibilidade aí de alguém entrar com um mandado judicial pedindo, né, para te identificar. Agora, se você começar a fazer umas pesquisas esquisitas no Google, se você começar a criar Facebook falso, por exemplo, para passar discurso de ódio de alguma forma, ou para espalhar mentiras sobre algum, por exemplo, agora está chegando a época da campanha política, né? E a gente vai ver, é esperado que essa campanha política seja muito baseada em notícias falsas, em invenções, em mentiras, ainda mais do que as anteriores foram.
Então, dependendo do tamanho da cagada que você fizer, a possibilidade de que alguém vá lá e corra atrás e entre com um mandado judicial pedindo para identificar, olha, eu quero saber quem é esse João da Silva que criou esse Facebook aqui. Se o Facebook é falso, mas eu quero que tente identificar. E aí, essa chance é maior, tá? Então, os próprios provedores que criam essas WANs, essas redes de alcance gigantesco, eles são obrigados por lei para tentar a manter controles do que vocês fazem, do que vocês, né, acessam e tudo mais, por questões judiciais. Tá? Eles precisam armazenar no servidor deles por algum tempo, que eu não lembro exatamente qual é, mas eles precisam armazenar em uma tabelinha dizendo, opa, o IP X foi dado para o Davidson no dia tal e no dia tal. O IP Y foi dado para o Boarão no dia tal. O IP Z foi dado para o Luiz no dia tal. E aí, se houver esse mandato judicial, a empresa acaba sendo obrigada por lei, pelo juiz, né, a ceder essas informações. Tá? E aí que a gente vê aquelas discussões muito grandes, por exemplo, o WhatsApp já saiu do ar algumas vezes por decisão judicial, vocês já devem lembrar disso, né? O que acontece? O WhatsApp guarda todas as informações, mas ela guarda de uma forma que não tem como decifrar o que a pessoa enviou, tá? Então, quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp para o grupo de vocês hoje falando que eu estaria aqui na sala para fazer a nossa aula de hoje. Basicamente, o WhatsApp recebe essa mensagem, guarda ela, mas ele recebe essa mensagem de uma forma criptografada, de uma forma que só quem tem a chave de descriptografar ela são os membros do nosso grupo. Então, que informações que o WhatsApp guarda no servidor deles? Ele guarda a informação que a tal hora do dia tal, o Davidson mandou uma mensagem para o grupo X, para o grupo Guerreiros, esqueci o nome completo do grupo, Guerreiros de 2020. Então, dia 10/8, às 10h16, o Davidson mandou uma mensagem para esse grupo. Tá? Ela foi visualizada por todos os membros do grupo. O conteúdo da mensagem é esse aqui, mas eu não tenho como ler ele, a não ser que eu crie uma forma, uma forma de ataque, de força bruta, para quebrar essa mensagem. E a forma de fazer um ataque de força bruta para quebrar essa mensagem leva muito tempo. Tá? Então, eles guardam as informações quando o juiz pede, mas quando o juiz pede, eles vão lá e entregam. Tá aqui, ó. O Davidson mandou mensagens essa hora para essas pessoas. O conteúdo da mensagem está aqui, mas é ilegível. E aí o juiz fica puto. O juiz vai lá e diz, não, mas eu quero saber o que foi escrito. E o WhatsApp diz, não, olha só, quando a gente disponibiliza o nosso mensageiro para os alunos, para as pessoas, nós temos um termo dizendo que as mensagens seguem criptografadas, e elas seguem criptografadas. Já teve várias tentativas no mundo, inclusive no Brasil, de forçar o WhatsApp a guardar as mensagens descriptografadas no servidor. Mas o WhatsApp já brigou contra essas decisões algumas vezes e sempre ganhou a favor de manter a privacidade dos seus usuários. Tá? Então, até hoje, oficialmente, tá? Talvez ele tenha uma forma interna de guardar essas mensagens, né, descriptografadas, mas eu acho que não. Até hoje, o que a gente sabe é exatamente isso, que são guardadas essas informações. De hora que a pessoa mandou, quem leu, que horas leu, e o conteúdo ilegível da mensagem. Tá? Então, isso aí são regulações e são informações que são guardadas na rede, que conforme o alcance da tua rede é maior, você tem necessidades maiores de fazer esse tipo de controle. Numa redinha LAN, na rede da casa do professor Davidson, que tem aí 8, 10 aparelhos ligados no dia a dia. Eu não preciso fazer pôr um servidor de internet para controlar esse tráfego. Eu não preciso colocar um servidor com um firewall avançadíssimo para bloquear os acessos externos. Por quê? Porque se alguém conseguir invadir a minha casa, a quantidade de dado crítico
que é aquele dado que seria problema mesmo a pessoa acessar, ele seria bem limitado. Tá? A pessoa não conseguiria ver muita coisa. Ele vai descobrir que eu tenho Netflix, que eu assisto Netflix, não vai conseguir descobrir minha senha da Netflix, porque a Netflix roda em servidor protegido, né, HTTPS, vai ver que eu tenho o banco da Caixa, mas não vai conseguir descobrir minha senha da Caixa, porque o aplicativo da Caixa que eu uso, que todo mundo usa, usa conexões criptografadas. Então, hoje é muito diferente de você ter invadir a rede da casa de alguém, do que há 10 anos atrás, onde os servidores HTTPS, que são os servidores que têm criptografia, eles eram mais caros de você ter, gastava-se mais banda para ter um servidor HTTPS e tudo mais. Então, antigamente, especialmente páginas de vídeo, por exemplo, YouTube não era HTTPS. Por quê? Porque o custo de criptografar esses dados para enviar para as pessoas era muito alto. Hoje, como os processadores estão mais avançados nos computadores e conseguem processar uma quantidade infinitamente maior de informações, até YouTube, Spotify, Netflix, é tudo criptografado. Tá? Então a pessoa até consegue ver que você acessou a página youtube.com/não sei o quê, mas não vai conseguir ver o que você fez lá dentro. Tá? Então eu tenho o dano que consegue-se com uma invasão desse tipo, ele é baixo, normalmente é extremamente baixo. Tá? Quando você tem uma LAN já um pouquinho maior, de uma empresa que trafega informações confidenciais ou críticas para o negócio, aí a gente começa a ter que se preocupar. E a gente começa a escalar naqueles níveis de rede. Então, quando a LAN fica maior, eu já preciso ter um servidor. Eu preciso bloquear acesso a alguns sites. Só o firewallzinho básico que o roteador do meu provedor me disponibiliza é muito básico. Eu não consigo fazer tudo lá. Tá? Então, aí é por isso, basicamente, que a gente tem, dentro das empresas, servidores de internet. Tá? Preciso de um firewall mais potente, preciso guardar mais informações do que os meus clientes fazem, ou do que os meus usuários fazem, preciso fazer algumas coisas a mais, tá? E aí eu preciso ter um equipamento um pouquinho mais potente dentro dessa rede, tá? E quando a gente chega nas WANs, a gente já tem qualidades e categorias de equipamentos diferentes, porque daí uma WAN vai ter que gerenciar 10, 15, 20, 30, 50 mil conexões, tá? Imagina um provedor aqui da cidade, a gente não precisa ir muito longe, tá? Que atenda somente a região aí, não sei qual é o perfil deles, eu sei que, por exemplo, a GGNet atende o sul do Brasil inteiro, a TOC atende bem mais cidades, mas talvez a Ciabrasnet, que seja um pouquinho maior, um pouquinho menor, ela atenda mais a nossa cidade mesmo. Mas imagina que eles tenham aí, não sei quantos clientes deve ter, 3, 4 mil clientes, 2 mil clientes dentro da cidade. 1.000 clientes, vamos arredondar para 1.000 clientes. 1.000 clientes, se forem 1.000 residências, tá, que tenham em média 5 aparelhos conectados, são 5.000 conexões. Tá? E isso se a gente levar em consideração clientes pequenos, minúsculos. Se forem 1.000 empresas, aí cada empresa vai ter 20 aparelhos, 30 aparelhos, contando com os celulares, às vezes 50 aparelhos. Então, o provedor pequeno, da cidade pequena, do interior do Brasil, já teria que ter equipamento suficiente para gerenciar 50 mil conexões. Tá? E aí ela seria o responsável por garantir. Olha, ela vendeu a conexão para o Superpão e para o Glória e para o Banhuc e para o Mercado Cozeira. Ele tem que garantir que o Cozeira não consiga interferir dentro dos outros mercados. Ele tem que garantir que o Superpão não consiga interferir dentro da rede dos outros supermercados. Então, o porte dos equipamentos é muito maior. Tá? Para vocês terem uma ideia, alguns dos provedores aqui da cidade, eu sei da GGNet e sei da TOC,
eles possuem servidores dentro deles, dentro do prédio, dentro do data center deles, eles possuem servidores da Netflix, servidores do YouTube, servidores da Google. Como que isso funciona? Basicamente, quando você chega numa quantidade X de clientes ou de conexões, conexões, você pode entrar em contato com a Netflix e dizer, olha, eu estou com 100 mil clientes aqui instalados. Eu gostaria de ter o servidor de vocês aqui. E aí a Netflix te manda um servidor inteiro, pré-configurado, você vai lá e liga na sua rede interna. E o que esse servidor faz? Basicamente, ele detecta os horários de menor acesso e fica olhando algumas estatísticas de quais são os seriados e os filmes mais assistidos. E aí, no horário de menor acesso, ele baixa tudo e fica guardadinho ali no servidor dentro do provedor. E aí, quando eu, Davidson, vou lá assistir... Sei lá, um filme... 365 dias, professor. 365 dias, esse eu não assisti ainda. Não seria o meu exemplo, mas tudo bem. Quando eu vou assistir 365 dias, ele vai ver, opa, esse aí é da modinha. Galera, tem assistido bastante. Já está aqui no meu servidor. Já está aqui no meu servidor, dentro da TOC e dentro da GGNet. E aí, quando eu for assistir, eu não vou entrar em contato com o servidor da Netflix lá dos Estados Unidos. Não vou entrar em contato com o servidor da Netflix lá da Europa. Eu vou entrar em contato com o servidor da Netflix ali, dentro da TOC, dentro da GGNet. E aí, o meu acesso vai ser muito mais rápido, porque eu vou ter um ping muito menor, porque isso vai estar dentro da minha rede metropolitana. Eu vou ter um acesso instantâneo, tá? Isso me dá muitas vantagens. E dá muitas vantagens para a Netflix também. Porque imagina que ao invés de, sei lá, a Copel, por exemplo, que é um servidor de porta extremamente grande no Paraná, vamos imaginar que a Copel aí tem, sei lá, no Paraná inteiro deve ter 100 mil clientes, talvez, e mais uns 50 mil clientes corporativos grandes. Isso deve dar 1 milhão e poucas conexões, 2 milhões de conexões. Eu acho que eu, inclusive, estou chutando extremamente baixo, mas vamos lá, 2 milhões de conexões para o provedor como a Copel. Depois eu vou até procurar na internet para ver se eu acho esse dado para a gente, tá? Imagina que essas 2 milhões de pessoas, muito provavelmente, se não todo mundo, quase todo mundo acessa YouTube. Quase, talvez uns 50%, pouquinho mais, talvez, acessam Netflix. Imagina essas 2 milhões de pessoas indo assistir Netflix lá no servidor dos Estados Unidos. A banda e o acesso e o controle que a Netflix teria que ter lá no data center deles, teria que ser muito maior. Assim, essa galera não vai lá nos Estados Unidos buscar informação. Ela pega direto dentro do servidor da Copel. É muito melhor. A Netflix economiza um pouquinho de luz, um pouquinho de trabalho, o data center precisa ser fisicamente um pouquinho menor, gasta bastante nos servidores, porque esses servidores devem custar 80, 100, 200, 300 mil reais, porque o armazenamento é caro, tá? Então, vamos imaginar que são servidores aí de uns 200, 300 mil reais. Então, a Netflix tem um gasto. Nossa, elas gastaram 300 mil reais para mandar para dentro da TOC e da GGNet lá no interior do Paraná. E fizeram. Mas a economia que eles têm de banda de internet lá no central deles é tremenda. E a qualidade de serviço é muito melhor. Por isso que em provedores que tem franquias de dados, tá? Eu sei que a TOC tinha, não sei se ainda tem, porque hoje é ilegal ter franquia em internet residencial, tá? Mas eu sei que ela tinha um tempo atrás. O acesso à Netflix e ao do YouTube não contava na tua franquia. Por quê? Franquia é tipo assim, você tem uma quantidade X de internet para usar no mês e você vai usando. Quando chegar nessa quantidade X, eles diminuem a tua velocidade, para evitar que você utilize demais, ou para ganhar um pouquinho mais de dinheiro mesmo, faturar um pouquinho mais. E aí, isso não conta. Por que não conta? Porque hoje nem precisa mais acessar a internet. 90% dos vídeos da Netflix, né, YouTube menos talvez, mas da Netflix 90%, os 90% mais acessados
estão guardados localmente dentro da TOC, dentro da GGNet, dentro da Copel. Então você só precisa se tornar um provedor um pouquinho maior. E é por isso que às vezes a gente vê que a diferença de um provedor pequeno para um grande, para um maiorzinho, é tão gritante. Puxa, eu tenho um provedor pequeno aqui, o XXXNet, e o acesso à Netflix é bem meia boca. E olha só, o cara tem a mesma velocidade de internet, eu tenho 50 MB e o cara tem 50 MB, mas ele é de um provedor maior, né, do YYYNet. Com a mesma velocidade nesse outro provedor, ele consegue ter uma qualidade de Netflix e YouTube muito maior. Por quê? Porque esse servidor maior, esse provedor maior, deve ter dentro do seu data center servidores do YouTube, da Netflix, talvez do Facebook. O Facebook varia muito as informações, varia muito as mensagens, varia muito as postagens. Isso não tem como acessar local. Mas as fotos e os vídeos tem como fazer caches locais. Tá? WhatsApp, mesma coisa. Não tenho como fazer cache de mensagem ou do restante das coisas. Mas foto e vídeo e áudio eu tenho. Tá? Tanto que vocês vão notar que se você mandar uma foto, não precisa nem ser no grupo, se você mandar uma foto para 4 pessoas diferentes no WhatsApp, e essas 4 pessoas baixarem essa foto, normalmente elas têm o mesmo nome na hora de baixar, porque é o mesmo arquivo, tá? E além disso, para quem tem acesso à gerência da rede, vocês vão ver que quando eu pôr para baixar essa foto, ela tem um link X. Quando a outra pessoa for baixar essa foto, o link é o mesmo. Quando outra pessoa for baixar, é o mesmo link de novo. Então, eles têm uma tecnologia muito interessante de detectar repetições de imagens, repetições de vídeos, repetições de áudios. E quando eu mando uma imagem X, tá? Por exemplo, aquela que agora deve estar rodando pra caramba lá, quando eu mando o vídeo do Bacanão sacaneando o motoboy, se eu mandar para vocês, e aí, sei lá, professor Vitor mandar para os amigos dele, a professora Patrícia mandar para os amigos dela, a professora Adriele mandar para os amigos dela, se nenhum de nós editar esse vídeo, tá? Se todo mundo pegar o mesmo vídeo e mandar, o WhatsApp, quando vai para o servidor, ele vai rodar um teste e vai ver, vamos ver se eu já tenho esse vídeo em algum lugar aqui. E aí ele vai rodar esse teste. E ele vai achar, opa, achei, tá aqui, ó. Esse vídeo que o Davidson, que a Patrícia, que a Adriele, que o Vitor estão mandando, é esse vídeo que já está armazenado aqui. E aí, em vez dele guardar 4, 5, 6, 10, 15, 50 cópias desse vídeo, ele apaga as outras 49 e diz, ó, é tudo esse mesmo vídeo aqui. Pode distribuir para a galera. Tá? Então, precisa ter uma tecnologia fodida para fazer isso, para evitar problemas. Tá? Imagina que eu mando uma foto de um meme qualquer para vocês e o WhatsApp vai lá fazer essa mágica dele aí, vai rodar esse script para detectar se já existe, e aí ele diz, achei, tá aqui, e aponta para a foto errada. E aí quando eu mando o meme do gatinho para vocês, ele pega a foto do nudes de alguém e joga no grupo. Tá? Então a tecnologia precisa ser muito precisa para evitar que crie-se problemas. Mas quando você tem a tecnologia suficientemente avançada para ter uma precisão 100%, você tem uma capacidade de economizar banda, e economizar processamento, e economizar armazenamento muito grande. Tá? Em inglês o nome disso é deduplication. Em português seria desduplicação. É tentar achar cópias e eliminar as cópias e fazer tudo apontar para o mesmo lugar. E isso para os provedores ele tem como trazer grandes vantagens. Tá? E aí sites menores também. Spotify tem como ter servidor dentro dos provedores. Prime. Porra, o que vocês imaginarem que tem esse tipo de acesso, eles podem fazer esse tipo de distribuição de servidor. Tá? A gente chama isso de CDN,
CDN. Content Distribution Network. Rede de distribuição de conteúdo. Tá? E aí ele pulveriza. Então, quando você ouve dizer, estou acessando Netflix, mas estou acessando pelo servidor da Europa. Estou acessando o Facebook, mas está pegando as informações do servidor dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da África. Isso não necessariamente quer dizer que eles têm um puta de um data center lá na Europa, ou na África, ou na Rússia, ou no Brasil. Isso quer dizer que eles têm pequenos servidores distribuídos. E aí, quando eles não têm um servidor desse no Brasil. Eles não têm 2, eles não têm 5, nem 10, nem 50. Eles têm 1000 servidores desses distribuídos no Brasil. A ponto que 95% do tráfego necessário gerado dentro do Brasil, por exemplo, para Netflix, não precisa ir para os Estados Unidos buscar. Tá? Mesma coisa, por exemplo, o YouTube. Quando eu vou buscar alguma coisa extremamente específica, estou buscando um vídeo sobre como fazer uma receita de, sei lá, qualquer comida esquisita aí que ninguém busca nunca. Beleza. Provavelmente, talvez não tenha nos servidores aqui regionais. Mas se eu for buscar a saga Felipe Neto Minecraft, com certeza vai estar em todos os caches de todos os servidores de todos os provedores do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então isso acaba economizando muita banda para eles e trabalhando sempre na base da estatística, tá? Então esses provedores, eles coletam as informações localmente. Talvez os clientes da TOC tenham um perfil diferente dos clientes da GGNet. Talvez esses clientes tenham um perfil diferente dos clientes da Copel. Então, se fosse o mesmo cache para esses 3 servidores, talvez eu estaria perdendo muita informação. Porque o vídeo mais assistido dos clientes da TOC, talvez não esteja nem na lista dos top 10 da GGNet. Tá? Então, essa estatística é coletada de forma local, para tomar uma decisão de quais conteúdos vão ser armazenados em local. E isso faz com que a minha rede cresça cada vez mais. Isso faz com que a minha WAN cresça cada vez mais. Isso faz que a minha MAN, que é a minha rede metropolitana, cresça cada vez mais. Tá? Além dessas classificações básicas, pessoal, essas 3 são as classificações clássicas que existem há muito tempo. Tá? Nós temos classificações diferenciadas, que surgiram com o avanço das redes. Tá? Então, as redes avançaram, e essas classificações aí, elas não representam mais a grande maioria das redes que existem hoje. Inclusive, há redes que se encaixam em mais de uma classificação. Tá? Eu tenho redes que são LAN e são outra coisa também. Tenho redes que são MAN e são outra coisa também. Por exemplo, uma das classificações novas é o CAN, C-A-M, Campus Area Network. Rede de área de campus. Então, a minha LAN, por exemplo, a LAN do IFPR, além de ser uma LAN, ela é uma CAN. E essa classificação nova me dá informações a mais sobre o que essa rede é e de que tipo de informação que eu tenho. As redes de campus, normalmente, elas têm uma densidade de conexões maiores, porque os campos vão ter laboratórios, elas vão ter uma conexão sem fio maior de gente, né? Mais gente conectada na rede sem fio. E aí eu preciso de equipamentos diferentes. É muito comum hoje as vans, e no caso não é nem a van do Marcelo que leva vocês para o IF, tá? VAN, Vertical Area Network, rede de área vertical. Então, imagina assim, uma LAN normal, casa do Sr. Davidson, tem uns equipamentos X, eles têm um alcance determinado, o alcance normalmente ele é horizontal, o cabeamento é um pouquinho mais simples e tal, mas imagina os prédios aqui da cidade. Os prédios normalmente fazem o quê? Para facilitar para os clientes, basicamente
todo mundo quer internet quando você muda, né? Quando vai morar em uma casa. Então, a maioria dos prédios, eles já tem contrato com um provedor, e esse provedor, sei lá, leva uma fibra ótica lá nesse prédio, põe uma centralzinha de distribuição, e cada cliente novo é facilitado. Então, é só o cara puxar o cabinho e levar para cada um dos apartamentos, facilita. Se cada cliente for contratar uma internet diferente, se cada apartamento for contratar uma internet diferente, num prédio grande você vai ter 20 antenas diferentes, algumas antenas de um provedor, algumas antenas de outro, 10 cabos de fibra ótica chegando, então virou uma bagunça, virou uma zona. Então, para evitar isso, a gente tem essa classificação nova, as redes de área vertical. Quando você tem uma rede sem fio numa área vertical, você tem um alcance que, ao invés de ser horizontal, ele é focado horizontalmente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto os equipamentos de rede sem fio lá do campus, os Access Point. Eles são redondinhos, de uma empresa chamada Ubiquiti. Eles são do modelo Unify, são Unifys. Esses aparelhos, eles têm alcance que a gente chama em formato de rosca, tá? Ele se expande horizontalmente em volta do aparelho, formando quase que uma rosquinha, tá? Então, o pior lugar para você acessar então, a rede sem fio é exatamente embaixo do aparelho, e ele se expande assim. Por isso que de um andar para o outro ele tem um alcance bem limitado, porque ele limita e joga para os lados por causa do formato da antena. Mas aí você vai para alguns lugares e aqui na cidade eu já vi em 2 lugares que os caras têm o mesmo modelo, mentira, 3. Eu vi na Uniuv, eu vi no Superpão, eu vi na Uniuv, eu vi no Banhuc e eu vi na Maternidade. Os caras compram esses aparelhos e, em vez de pôr no teto, coloca na parede. E aí eu olho e penso, porra, então tá aí. O sinal deve estar bem forte no subsolo. E se passar um avião em cima meio baixo, deve pegar um sinal bem forte para cima. Mas o alcance lateral é uma bosta. A antena não faz esse sinal 360, tá? Por isso que quando tem aparelhos com 3 antenas, com 4 antenas, que são comuns hoje, você normalmente deixa, por exemplo, de 2 antenas, você deixa uma assim, tá? Ligado verticalmente, e a outra você deixa horizontalmente. Porque aí, essa aqui vai disparar o sinal nesse formato, e essa aqui vai disparar, como é que faz aqui? Aqui, nesse formato, vai pegar o andar de cima, por exemplo, se você tiver um andar de cima na casa, tá? Mas as antenas e os sinais se dispersam num formato diferenciado, tá? E aí, cada uma dessas classificações tem esses equipamentos específicos. Nós temos as Home Area Networks, RAM, redes de área doméstica. É justamente para mostrar essa classificação que o pessoal tem em casa. Então, conforme as redes foram surgindo, usa mais em tal coisa, usa mais em tal coisa, usa mais em em áreas de campo. Tem o Rural Area Networks, redes de área rural, onde eu não posso ter tanto aparelho espalhado, porque eu não tenho ponto de internet, ponto de rede em todo lugar. Então, eu preciso de uma antena mais potente que me dê um alcance maior. Então, cada uma dessas classificações novas tenta abranger redes um pouquinho diferentes. Beleza? Então, 11h09, encerramos por aqui. Eu vou passar um pequeno trabalhinho para vocês. Quem não respondeu a minha pergunta da aula passada sobre o teste de velocidade da sua rede doméstica, por favor, faça isso, tá? Especialmente para mim saber, não é uma atividade, uma prova, mas é para mim saber quem que está participando das aulas, tá? Então, respondam lá para mim, por favor. E aí, hoje eu vou passar uma atividadezinha justamente sobre essas classificações diferenciadas das redes, tá? Essas classificações modernas das redes. E aí cada um vai pesquisar 3 dessas classificações diferentes e vai explicar elas.
Não precisa apresentar, não precisa nada, só fazer um documentozinho de texto no próprio Classroom e me entregar. Beleza? Obrigado então, pessoal. Por hoje é só, deixa eu encerrar a gravação aqui.